E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula adicional à disciplina de pós-graduação de EQS 718, Fenômenos de Transporte Avançado. Na verdade, isso daqui é uma continuação de umas aulas que eu montei dentro do canal aqui do YouTube, chamada Fenômenos de Transporte de A a Z. E eu vou mudar um pouquinho a forma como eu aplicava com fenômenos de transporte A a Z, dando continuidade ao tema, que no fundo é material que eu aplico dentro de sala de aula. Bem, e nessa continuação, a gente vai conversar agora sobre as equações constitutivas, tá? Que são as equações adicionais para a solução de problemas de fenômenos de transporte. Bem, para isso, a gente tem que entender primeiro o porquê. Por que existem as equações constitutivas e o seu objetivo. E depois que a gente entender esse conceito, nós vamos passar a ver as equações, propostas de equações constitutivas para os três fenômenos analisados na disciplina, no curso, que é para a quantidade de movimento, para a condução, também chamada de difusão de calor, e para a difusão de espécies químicas. Bem, vamos então primeiro conversar sobre a motivação, o porquê das equações constitutivas. Então, nesse contexto, eu gostaria de lembrar que até o momento, nesse ponto do curso, nós já conseguimos avaliar, na verdade montar, ver, deduzir todas as equações de transporte, de quantidade de movimento, conservação de massa global. A gente viu diferentes formas da equação de conservação de energia, seja no formato de energia interna, de energia total, de entalpia, energia cinética, nossa, vários tipos. E vimos também, por último, as equações de conservação de espécie química. Beleza. Note ainda que nós vimos no formato integral e a gente viu também no formato diferencial. E elas são equações que dão medo, tá? São equações enormes. E quando se tem intenção de realizar um cálculo para prever o campo de solução, como por exemplo um campo de escoamento com transferência de calor, a solução das equações deve ser realizada de uma forma acoplada. E o outro ponto importante é que as equações têm um comportamento não linear. Tá? Por exemplo, se você olha nas equações, sempre tem os termos das suas incógnitas principais, como por exemplo, temperatura para a equação da energia e velocidade para a equação de quantidade de movimento. Uma multiplicação desses termos. Isso, portanto, caracteriza um comportamento não linear. E eu tenho que resolver todas as equações em conjunto. Isso traz uma complexidade enorme para a solução. Mas o problema não acaba aí. Tá? A gente precisa analisar o balanço de equações e as incógnitas presentes nesse sistema de equações. E é esse o ponto que eu quero discutir no momento. Tá? Então, eu vou olhar para essa tabela que está aqui embaixo. Pelo que está apresentado nessa tabela, eu tenho as quatro formulações principais que a gente analisou até o momento: conservação de massa, conservação de quantidade de movimento, espécie química e energia total. E eu quero avaliar o número de equações disponível, o número de incógnitas, qualquer outra incógnita que apareça no equacionamento, e eu quero depois comparar o número de incógnitas total que o equacionamento apresenta com o número de equações disponível. Bem, para esse exercício, eu peço que você reveja as equações de transporte, tá? Para isso daqui dar certo. Tá? Eu não vou apresentar elas aqui. Mas, olhando aqui para a equação de conservação de massa, eu tenho uma equação apenas, de equação de conservação de massa. A minha incógnita principal nessa equação é a massa específica, a densidade, que é a representação de massa por unidade de volume. E qualquer outra incógnita que apareça e que não esteja
nas outras equações de transporte, elas entrariam nessa coluna aqui de outras incógnitas. Repare, portanto, que na equação de conservação de massa, na sua análise, você tem uma incógnita principal, que é a massa, ρ, pela massa específica, e também tem a velocidade. Porém, se você olha a quantidade de movimento, eu tenho a representação da velocidade. Então, se eu quero representar as duas variáveis, é só resolver de uma maneira acoplada, né? A massa e a quantidade de movimento. E é por isso que não aparece aqui em outras incógnitas a velocidade, tá? Porque ela vai ser analisada, resolvida, caracterizada pela equação de quantidade de movimento. Então, beleza. Então, resumindo, para a conservação de massa, eu tenho uma incógnita e, de fato, eu tenho uma equação. Tá? Então, uma equação, uma incógnita. E aqui o balanço fecha certinho. Porém, eu ainda preciso representar a velocidade. E isso daí vai vir quando eu olhar para a quantidade de movimento. E o número de equações que existe na quantidade de movimento são 3. Aí você fica, peraí, mas por que 3? É a velocidade, mas você tem que lembrar que a velocidade é uma quantidade vetorial. E sendo vetorial, tem 3 direções, certo? Então, eu tenho uma equação para cada eixo do plano analisado, na verdade do sistema analisado, cartesiano, cilíndrico, não importa. Mas então eu tenho 3 equações. A minha incógnita principal, de fato, é a velocidade. E se você olhar a equação de quantidade de movimento, você vai perceber que ainda tem os termos de força de superfície e tem um termo de força volumétrica, que usualmente é a gravidade, que é um valor conhecido, então ele não aparece como uma incógnita. Porém, tanto a pressão quanto a tensão cisalhante, sim, esses caras vão aparecer como incógnitas adicionais. Então, só aqui eu já vou ver que existe um problema. Por quê? Eu tenho 3 incógnitas e três equações e o número de incógnitas apresentado vai ser 3, que é a velocidade, mais 1, que é a pressão, mais 6, que é o tensor-tensão. E a pergunta que fica no ar é, peraí, mas o tensor-tensão ele é representado por uma matriz, 3 por 3, portanto ele tem 9 componentes. Mas lembre-se que existe a restrição física desse cara, que o tensor tem que ser simétrico. E, portanto, eu consigo representar por 6 componentes apenas. Tá? Então, por isso, eu tenho já um sistema em que eu já não vou conseguir fechar uma solução completa, não. Eu tenho mais incógnitas do que equações disponíveis. Beleza? Vamos complicar mais a vida. Vamos conversar sobre as espécies químicas. Bem, para espécies químicas eu estou considerando um sistema de N espécies químicas e, portanto, para a solução do problema, eu preciso de N-1 equações. Professor, mas por que N-1? Porque eu sempre tenho a restrição da conservação de massa. O somatório das concentrações mássica ou molar é igual à concentração de mistura. Tá? Se for a concentração mássica, é a própria densidade. E, portanto, eu sempre consigo tirar a última espécie química através dessa restrição. Tá? Você pode pensar também, se o cálculo for feito usando não a concentração da espécie, mas a fração molar ou mássica, o somatório das frações tem que dar 1. E, portanto, você sempre pode usar essa restrição. Isso daí facilita bastante a vida e a solução de um problema desse tipo, porque eu não preciso calcular todas as equações. Né? Então, no fundo, eu tenho N-1 equações. Eu tenho como incógnita principal, aqui eu estou utilizando base mássica, eu podia ter aumentado, por que eu não aumentei, né? Eu estou usando a concentração molar, a concentração mássica, ρA, e eu quero olhar agora
as outras incógnitas que aparecem no equacionamento. E eu te convido a dar uma olhada lá na equação de conservação de espécie química. E você vai perceber que existe uma incógnita associada à velocidade individual de cada espécie, que aparece no termo que nós chamamos de fluxo difusional. Eu acredito que vocês vão lembrar desse carinha daqui. Lá no equacionamento, a gente definiu J, A, aqui molar, mássico, perdão, igual a ρA, perdão, esse cara é vetor, V menos VA. Então, no fundo, o que acabou acontecendo aqui? Olha, eu tenho sim essas incógnitas que não estão definidas, eu não tenho ainda como calcular isso. E, portanto, eu tenho mais incógnitas do que equação. E como é que eu vou calcular o número de incógnitas aqui? Note que eu tenho n-1 incógnitas, que é o ρA, tá? E eu tenho, aqui nesse termo, eu tenho n-1 também, só que eu tenho 3 direções, porque esse cara daqui é um vetor. E, portanto, eu tenho 3 vezes n-1 incógnitas. No total, eu tenho 4-1 incógnitas. Então, já está complicado também. Mas o que é a vida sem mais complicação? Vamos complicar mais um pouco. Então vamos pegar, e eu vou apagar isso daqui só para a gente poder olhar melhor o slide. Vamos pegar agora e analisar a conservação de energia total. Bem, pela conservação de energia total, existe uma equação, é uma variável escalar, a energia total. Então, tenho uma equação e a minha incógnita principal é a energia total. Tá? E se você olha a equação da energia total, você vai perceber que existem uns termos de trabalho, taxa de trabalho, mas que os termos de taxa de trabalho já estão contemplados aqui em cima. Então, beleza, se eu precisar resolver o sistema completamente acoplado, que a gente ainda não sabe resolver, mas ele vai estar contemplado, ele vai ser calculado na quantidade de movimento. Tá? Então, o sistema por si só ele vai sustentar o cálculo dos termos de taxa de trabalho. Mas ainda existe na equação de energia total os termos associados o calor adicionado no sistema. E você tem o fluxo de calor, olha ele aqui, o fluxo de calor total que atravessa as superfícies no sistema, e você também tem a taxa de calor adicionado no volume, que usualmente é um termo fornecido. E, portanto, ele não vai entrar aqui para mim como uma incógnita, mas o fluxo de calor entra. Tá? É uma coisa que nós não sabemos, até o momento não equacionamos. Então, é sim uma incógnita para mim. Então, como fica o balanço de equações e incógnita? Repare que eu tenho uma equação e eu tenho uma incógnita mais 3 incógnitas, que é o fluxo de calor vetorial, portanto, 3 direções. Então, o que a gente tira disso daqui? Bem, que a gente está com um problema muito grande. Porque na avaliação do equacionamento, a gente tem muito, mas muito mais incógnita do que equações. E não tem como resolver isso, a menos que se proponham equações auxiliares que auxiliam no fechamento do sistema, e a proposta é que essas equações tenham uma determinada interpretação física do processo. Bem, como a gente vai visualizar isso? Então repara, antes de passar para o próximo slide, o nosso objetivo agora, primordial, porque não existe solução para o sistema de equações proposto, é propor novas equações que fechem o equacionamento. Esse é o nosso grande objetivo. Agora vamos conversar sobre a ideia física. Tá? E para falar sobre isso, eu quero botar um paralelo. Tá? Eu quero lembrar que há
até o momento, a gente estava conversando sobre equações de conservação. As equações de conservação são baseadas em uma lei fundamental irrevogável. Não tem como quebrar isso. Então, é uma formulação que independe, inclusive, da substância analisada. Ela é uma equação que é válida para gás, para líquido, para sólido, para qualquer forma da matéria, e ela é válida, tá? Porém, no momento que a gente para analisar essas equações adicionais, tá, a gente não consegue generalizar dessa forma. A gente vai precisar particularizar. E a gente vai tentar representar o comportamento de determinada substância e em certas condições. Essas equações adicionais existem duas formas de representar. Uma é a chamada equações constitutivas, o nosso grande objetivo aqui, mas pode ser também representação por equação de estado. Então repare que essas duas formas de equacionamento, no fundo, são equações adicionais para que o sistema de equações proposto anteriormente consiga ser fechado e você tenha um balanço de igualdade entre incógnitas e equações. Bem, por que isso? Porque essas equações são aplicáveis apenas para determinados casos e em certas condições. Bem, para isso eu gostaria de mostrar para você como é a definição das equações de estado. Bem, as equações de estado são aplicadas para avaliar o comportamento de uma determinada substância em relação às variáveis termodinâmicas. Então, a dependência de uma determinada variável com pressão, temperatura, volume, quantidade de substância. E eu trouxe dois exemplozinhos que mostram muito bem como é o funcionamento. Por exemplo, se eu quiser fechar um equacionamento e quero representar a massa específica. Bem, eu posso representar a massa específica com uma determinada proposta como dependência de pressão e temperatura. Posso? Claro que posso. Eu posso utilizar a equação de gases ideais. Tá? E com a equação de gases ideais, eu consigo obter essa formulação aqui. Repare que ela vai depender do quê? Da pressão e da temperatura. Mas aí eu já comecei a particularizar o problema. Repara, eu já não estou olhando para uma equação que é válida para sólido, para líquido. Eu já estou particularizando a situação para gases. Em que condição? Em uma condição de operação que tem um comportamento ideal. Então repara que a gente particularizou a vida. E, portanto, é muito diferente da interpretação física do significado de equações de conservação, que é válido para qualquer substância. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o cálculo de energia interna. Tá? Eu quero uma formulação em que a energia interna tem uma dependência com as variáveis termodinâmicas de pressão e temperatura. Tá bom. Mas se eu pego e particularizo para um determinado tipo de substância, por exemplo, eu vou pegar aqui e aplicar as formulações termodinâmicas, e isso você vê nos cursos de termodinâmicas, para fluidos incompressíveis. Bem, para fluidos incompressíveis, o efeito de pressão é praticamente desprezado. E, portanto, a modelagem em si, o equacionamento, simplifica bastante. E, nesse contexto, a energia interna tem uma formulação como CP/dt. No caso aqui, um CP∆T representando um delta de energia interna. Então, no contexto apresentado, com a particularização de fluido incompressível, eu consigo ter uma dependência, na verdade um equacionamento que apresenta essa dependência da energia interna de uma maneira muito particular. Quer ver? Se eu pegar e aplicar isso daqui para gases com efeito de compressibilidade, essa equação aqui já não vai ser mais válida. E, portanto, ela representa
apenas situações particulares. Então, nesse contexto aqui, as equações de estado são absolutamente úteis. Em vários problemas de fenômenos de transporte, a gente vai querer sim usar as equações de estado, mas o grande objetivo das equações de estado é avaliar uma determinada variável de interesse com variáveis termodinâmicas. E qual é o grande objetivo das equações constitutivas? Bem, para as equações constitutivas, eu quero propor equações adicionais para representar o transporte difusivo de uma determinada substância. Então, eu preciso montar essa ideia por completo, essa proposta por completo. E nesse contexto, eu quero passear por todos os fenômenos. Então, a gente precisa montar um equacionamento tanto para a tensão viscosa, quanto para o fluxo de calor, quanto para o fluxo difusivo de espécie química. Tá? Repare que com isso, o equacionamento desejado vai precisar ter uma representação no contexto geral aqui, né? Seis incógnitas sendo representadas pela formulação a ser proposta para a tensão viscosa, 3 incógnitas para o fluxo de calor e 3 vezes n-1 incógnitas para o fluxo de massa, para o fluxo de espécies químicas. Beleza. Então repara que aqui a gente já vai ter que fazer algumas particularizações, algumas análises para determinadas substâncias. Então, a partir de agora, vocês têm que sempre lembrar que as equações apresentadas, as equações constitutivas, são válidas para determinadas situações e elas não podem ser aplicadas para qualquer problema. Em alguns casos, para a grande maioria dos problemas isso é válido, mas nem sempre. Existem situações em que as propostas que eu vou apresentar dentro desses slides, dessas aulas aqui, elas vão falhar. Isso tem que ficar muito bem claro. E o último ponto é que sempre quando você tem uma proposta nova de um equacionamento, de uma formulação, bem, a primeira ideia é uma análise experimental. Então, a avaliação do comportamento dessas substâncias submetidas a um efeito de tensão cisalhante, tensão viscosa, fluxo de calor e assim por diante, é todo baseado em observação experimental. Então, nas próximas aulas, eu vou apresentar, a gente vai varrer os fenômenos, e eu vou apresentar para vocês propostas de experimentos que dão ideias para propor equacionamentos que representem o transporte difusivo desses mecanismos, na verdade dessas propriedades a serem conservadas. Tá bom? Bem, esse daqui era o objetivo dessa aula aqui. Eu vou encerrar por aqui e na próxima aula a gente vai conversar sobre o equacionamento do transporte difusivo para a quantidade de movimento. Espero que tenha gostado, tá? Não deixe de deixar o teu like, tá? Tua curtida aí e compartilhar o vídeo. Valeu e até a próxima.